Nós já falamos, né, que o nosso objetivo nesse conjunto de aulas é nos prepararmos melhor para o desafio que temos de não alcançar o Ocidente para Cristo como uma primeira vez, que já foi um desafio que a igreja enfrentou no passado. Mas é reconquistar o Ocidente, porque a gente vê que o secularismo alcançou o Ocidente de tal forma, né, uma visão que não leva em consideração Deus, né, ou não necessariamente Deus, né, no sentido bíblico do termo, mas a ideia de que todas as coisas se explicam por uma causa que está fora deste mundo, né? Que é a ideia do secularismo. Tudo que existe é isso aqui, é o que nós vemos, é o que nós tocamos, tudo é matéria e energia, e todas as coisas neste mundo precisam ser explicadas a partir do que está neste mundo e não fora. Não Deus, não qualquer outra coisa sobrenatural, tudo é o que está aqui e agora, tudo é o que está nesse século, por isso secularismo. E aí isso tem infectado o Ocidente de tal forma que a marca, né, do Ocidente como o ambiente onde o cristianismo floresceu muito no passado, hoje se vê em declínio, né? E aí nós precisamos, então, enquanto igreja, percebermos esse desafio e, então, tomarmos providências para que nós alcancemos o Ocidente novamente. Nós já falamos dos desafios que nós temos, enquanto nesse momento histórico, e que nós precisamos, então, novamente, de um encontro missionário com o Ocidente. E esse encontro missionário, na visão do livro, envolve pelo menos 6 elementos desse novo encontro missionário. Tá? Nós já estudamos 4 deles, e cada elemento desse encontro missionário tem as suas divisões particulares, né? Então nós já falamos sobre a teoria crítica cristã, como eu já recapitulei muito esse ponto, não vou fazer de novo. Já falamos sobre uma dinâmica verdadeiramente evangelística que leva em consideração o nosso momento histórico, tá? Pós-cristão. Então nós já falamos dos elementos que envolvem essa dinâmica evangelística. Já falamos sobre uma visão social que nós devemos ter enquanto igreja, que da mesma maneira como a igreja no primeiro século, a igreja primitiva teve, que foi suficiente, era uma visão tão radical, que foi suficiente para que o cristianismo crescesse tanto, é claro, tinha a ação do Espírito Santo ali, mas que o cristianismo crescesse tanto, mesmo sendo uma religião perseguida por todos os lados, seja pelo judaísmo, seja por Roma. Não era uma religião lícita, não era algo que todo mundo queria ser. E mesmo com tanta perseguição, o cristianismo cresceu de maneira muito vasta, e aí os autores que estudam esse crescimento apontam para essas características, né, do cristianismo que desafiava as categorias presentes naquela época. Nós já falamos isso em aula passada, por isso eu não vou gastar mais tempo aqui. E na última aula falamos sobre a importância, nesse 4 elemento de um encontro missionário, que nós precisamos ter, de uma contracatequese para uma era digital. A ideia, e eu vou resumir rapidamente, é que hoje passamos muito mais tempo, por exemplo, absorvendo aquilo que as mídias digitais nos passam do que somos treinados pela igreja a aprendermos a lidar com os desafios do mundo, com as crenças, com as narrativas. Então, passamos muito mais tempo, né, numa era digital. E aí, o ponto é, nós precisamos fazer alguma coisa que nos treine, que treine cada cristão, cada membro, a saber lidar com as narrativas presentes no mundo secular. O mundo secular o tempo todo está ensinando as suas narrativas, ensinando as suas crenças, por meio das músicas, por meio dos filmes, por meio das séries, por meio das artes de uma maneira geral, por meio da escola, da faculdade, por meio da produção acadêmica. Então, o tempo todo estamos sendo
contaminados, por assim dizer, ainda mais numa época digital, que somos bombardeados o tempo todo. E, da mesma maneira como foi feito no passado, ainda que não era a era digital que preocupava os irmãos do passado, mas sempre houve inimigos do cristianismo quanto influência, né, sobre os crentes. E aí, o que os irmãos do passado fizeram, principalmente ali na época da Reforma Protestante, que a gente pode olhar e copiar, né? A ideia da catequese, né? do catecismo, por exemplo, que a gente fez aqui de manhã, né, com o Patrick, das perguntas e respostas. E aqui nem estou tentando falar do gênero literário de catecismo, que justamente é isso, né? Uma pergunta e uma resposta sobre alguma doutrina importante da fé cristã. Nem estou dizendo a importância da pergunta e resposta, embora isso seja importante. A minha ideia é, os catecismos foram originariamente criados para não só ensinar a doutrina cristã num vazio, mas para ensinar a doutrina cristã fazendo oposição a alguma doutrina falsa que existia na época. Então, por exemplo, o contexto em que o Catecismo Breve de Westminster e o Maior foram escritos, né, lá depois, ali um pouco depois da Reforma Protestante, qual que era o contexto em que ele foi escrito? A Igreja Católica, né, que detinha o poder absoluto, precisava ser combatida. Os seus vários erros, as suas várias heresias precisavam ser combatidas. Então, quando você lê a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve Maior, você vai perceber uma grande ênfase em mostrar o ensinamento bíblico, mas de uma maneira que fizesse contraponto com o ensino do catolicismo. Então, se você não leu, leia, e você vai perceber essa dinâmica, né? O tempo todo a Confissão de Fé fazendo contraponto, né? Sobre os livros apócrifos, sobre a adoração de santos, sobre uma série de outras coisas ali na época que era a discussão presente. Onde eu estou querendo chegar? A gente pega tudo isso, a gente olha para a nossa época, e a nossa luta maior hoje não é contra o catolicismo. Embora hoje tenha sim havido um crescimento no catolicismo que a gente não estava acostumado a ver no passado. No passado você via pessoas católicas só porque eram de família católica. Meu pai é católico, minha avó era católica, então eu sou católico. Isso é o básico do catolicismo. Mas hoje isso tem mudado. Mas mesmo isso tendo mudado, não é a nossa luta principal. O secularismo é a nossa luta principal. E aí o ponto do livro é que nós devemos aprender, se queremos ter um encontro missionário com a nossa época, nós precisamos aprender a fazer novos catecismos. Ou seja, quais são as crenças básicas da nossa época? Não é mais adoração de Maria, não é mais adoração de santo, não é mais os livros apócrifos ou o Papa, não são mais essas coisas. Quais são as crenças por detrás dos filmes, por detrás dos videozinhos que rolam na internet, por detrás dos movimentos socioculturais? Quais são as narrativas? Quais são as crenças? Quais são as heresias, por assim dizer, da nossa época? E aí, como a gente vai criar catecismos, como a gente vai, partindo de uma posição da liderança da igreja, como a igreja vai treinar os seus membros a lidar não mais com desafios do passado, mas com desafios do presente. Que, inclusive, é dessa ideia que o Tim Keller, que é o mesmo que escreveu esse livro, desenvolve o livro, o Catecismo Nova Cidade, que é esse que o Patrick tem usado pela manhã, que é justamente uma iniciativa de tentar construir um catecismo que vise responder a uma visão mais moderna sobre as coisas. Mostrar o cristianismo, os mesmos princípios bíblicos, mas de uma forma que faça frente às narrativas culturais da modernidade ou do mundo pós-cristão, mundo secular. Tá? Então, nós precisamos aprender a fazer isso. Seja um nível de liderança, como a gente está fazendo agora,
preparando os membros a enxergar essas coisas, quanto a nível pessoal, né? Cada um de nós aprender a analisar quais são as crenças, quais são as narrativas por detrás dos filmes, das músicas, das artes, das construções sociais, quais são essas narrativas, o que é que se acredita, como isso difere do cristianismo e como o cristianismo responde a essas coisas. Cada um de nós precisa aprender a fazer isso. O cristão não pode viver numa bolha espiritual, consumindo só e tão somente aquilo que lhe diz respeito. Então, o crente que só lê livros cristãos, o crente que só... O único ambiente social que ele participa, basicamente, ou que ele interage de maneira mais vasta, é na igreja. As músicas, eu já falei de músicas, né? Mas filmes só cristãos, isso é um equívoco. Isso se parece com uma bolha cristã. Só que a nossa missão não é apenas sermos separados do mundo. Porque a gente confunde ser separado do mundo como se isso fosse santidade. Jesus falou que não pediu para que nós saíssemos do mundo, mas para que nós fôssemos sal e luz do mundo. Para que o mundo não nos contaminasse. Mas é lá que devemos atuar, é lá que devemos servir. Então, fugir do mundo numa bolha espiritual cristã que visa nos proteger do mundo é um equívoco quanto à nossa missão. A nossa missão aqui na Terra não é estar o máximo possível distante de uma visão secular ou das pessoas do mundo, e sim nós, o máximo possível, influenciarmos, evangelizarmos, sermos sal e luz para o mundo em trevas. Okay? Se a nossa missão fosse, olha, não se deixem contaminar, ok, então vamos viver a nossa bolha cristã, o mundo explodindo lá fora, mas a gente aqui escutando as nossas músicas gospel, a gente aqui vendo os nossos filmes gospel, a gente fazendo a nossa vida nessa caixa que a gente chama de igreja. Se a nossa missão fosse essa, tudo bem. Mas se a nossa missão é alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo, e ele falou que ele só volta quando o mundo inteiro, o Evangelho chegar no mundo todo, então nós precisamos ter uma perspectiva diferente. Nós precisamos fazer uma teologia que comunica e que desafia as narrativas culturais da nossa época. E se a gente não assistir os filmes, se a gente não escutar as músicas, se a gente não participar das rodas, se a gente não viver no mundo em que nós estamos de fato, nós não seremos influentes, nós não seremos sal e luz. O sal só salga a carne se ele estiver em contato com ela. Se ele não tem contato com ela, ele não vai salgar por osmose. Ok? Então nós precisamos disso. Então esse quarto elemento, né, de uma contra-catequese para uma era digital, né, a ideia de contra é justamente uma catequese que leva em consideração os problemas da nossa época e responda de uma perspectiva bíblica, mas de uma forma que ataque, de uma forma que responda aos desafios da nossa época. Ok? Então isso nós já falamos, eu estou apenas recapitulando aqui, trazendo um elemento de desafio para cada um de nós. Precisamos aprender a ler a nossa cultura secular, pós-cristã, para sabermos responder adequadamente com a visão cristã. E em quinto lugar, que é o que eu gostaria de falar hoje, nós precisamos de uma presença fiel cristã nas esferas públicas. Okay? Esse é o quinto elemento que precisamos se queremos ter um encontro missionário de novo com a nossa cultura ocidental. Precisamos ter uma presença cristã fiel nas esferas públicas. Deixa eu introduzir esse tema da seguinte maneira. Por muitos anos, na Igreja do Ocidente, por conta da influência que o Ocidente teve, a própria formação, por exemplo, dos Estados Unidos, que teve o berço dessa nação como cristianismo, né? Por muito tempo, a vida no Ocidente presumia que os membros de uma comunidade cristã, membros de uma igreja, viviam em uma cultura que era produto do cristianismo.
E lembra, o autor que está escrevendo esse livro, na verdade ele era, né, porque ele morreu, mas ele é dos Estados Unidos. Então ele está escrevendo de uma perspectiva, ainda que ele está falando de Ocidente como um todo, mas a mentalidade por detrás é a mentalidade de um cristão norte-americano que sabe que o seu país foi fundado com raízes historicamente cristãs. Okay? Diferente do Brasil, tá? É diferente, embora o catolicismo esteja na mesma vertente, né, que muitos consideram cristianismo, mas o catolicismo é outra coisa. Né? O protestantismo que fundou os Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos, em várias áreas até hoje, está sempre avançado da gente, né, por conta da cultura norte-americana ser uma cultura que foi produto do cristianismo. Hoje, muita coisa já não se parece mais nada com a sua origem, claro, porque hoje os Estados Unidos ele tem sido um palco central do secularismo, né? Isso acontece lá, depois a gente importa tudo, né? Mas ele está dizendo, no passado, o cristianismo, ou a cultura geral, era produto de uma visão cristã. Então, o que isso tem a ver? Quando um cristão na igreja estava no trabalho, estava na escola, na sua vizinhança, no seu tempo de lazer, seja lá em que esfera pública o crente estava, a igreja não precisava se preocupar. Por quê? Porque a cultura fora da igreja era produto de uma visão cristã. Então, os costumes, os filmes, as coisas que aconteciam se pareciam muito com uma visão cristã, porque era fruto de uma visão cristã. Então, a igreja tinha que se preocupar, naquela época, apenas em tratar das coisas, que eu vou usar entre aspas, tá? Religiosas. Então, a igreja precisava ensinar apenas a doutrina bíblica pura e simples. A igreja precisava ensinar o que é a Trindade. A igreja precisava ensinar o que era a expiação vicária de Cristo. A igreja precisava ensinar essas coisas, ligadas pura e simplesmente a uma doutrina bíblica imediata. Só que, qual que é o desafio? Os tempos mudaram. A gente já não vive uma cultura fora da igreja que é produto do cristianismo, muito pelo contrário. A gente vai viver numa cultura fora da igreja que é não só alheia, mas contra várias crenças basilares do cristianismo. E se isso é verdade, e é verdade, você experimenta isso todos os dias, então a igreja precisa acordar e lembrar que ela precisa ir além do que ela já foi no passado. É sobre isso que esse tópico fala aqui. Então, quando os cristãos antigamente trabalhavam no campus da educação, na medicina, nas artes, na música, na agricultura, na política, na economia, quando o cristão trabalhava em todas essas esferas públicas, eles não precisavam da orientação da igreja específica quanto a essas profissões, quanto a essas atuações públicas. Não precisavam, tá? Porque dentro essas áreas tinham uma raiz cristã de formação. Então, as igrejas podiam se limitar às preocupações internas, religiosas, por assim dizer. Mas isso mudou. A gente vive agora numa cultura dominada por pensamentos não cristãos, sobre a ciência, sobre a razão, sobre o individualismo, sobre o relativismo, sobre o materialismo, uma série de coisas que permeiam a nossa cultura estão totalmente em desacordo com uma visão cristã. Totalmente. E embora a cultura não cristã possa conter uma grande quantidade de coisas boas, por conta da graça comum de Deus, os crentes precisam lidar com uma cultura, ainda assim, que tem coisas boas, mas drasticamente diferente de uma visão cristã. E aí, o autor aponta
quais são as possibilidades, então, tendo em vista esse cenário, de a igreja interagir com esse cenário, com essa cultura hostil à fé cristã? E ele levanta pelo menos 3 possibilidades que a igreja tem no decorrer do tempo, em diferentes épocas, algumas dessas essas possibilidades foram tratadas de maneira mais intensa do que outras, mas ainda a gente pode ver hoje essas 3 possibilidades de interação com uma cultura hostil à fé cristã. 3. A primeira delas é: nós podemos, enquanto igreja, não devemos, mas que é possível, né, o que se tem feito, sermos defensivos em relação à cultura. A cultura é hostil à fé cristã, então vamos ser defensivos, e a maneira de sermos defensivos em relação a isso é buscarmos dominar a cultura. Buscarmos manter algum tipo de controle sobre a cultura. Tá? Essa é uma das formas que a igreja pode lidar com esse desafio cultural. Tá? Buscar dominar por meio da autoridade, por meio da criação de leis, por meio de uma série de coisas. A segunda possibilidade é buscar uma pureza e, com isso, se afastar totalmente da cultura. Então, se por um lado, uma possibilidade é a igreja ir para cima da cultura não cristã e tentar dominá-la, o outro extremo é se afastar totalmente e buscar um refúgio, né, uma bolha cristã, para você se manter puro. Então, a primeira possibilidade visa eu tentar transformar a cultura, mas por meio do domínio. A outra não está se preocupando em transformar a cultura, está se importando em se manter fiel. Então, eu me mantenho fiel, me afastando, deixando que o mundo se exploda, mas eu estou aqui no meu círculo bem protegido, com as minhas ideias e etc. E uma terceira possibilidade é comprometer-se com a cultura, se assimilando a ela. Então, numa suposta tentativa de tentar influenciar a cultura, mas não dominando a cultura, que é o primeiro caso, mas uma tentativa de uma influência, só que, na verdade, eu me torno tão igual ao mundo que eu, na verdade, já fui assimilado. Eu já não faço mais diferença nenhuma. A ideia, se o sal se tornar carne para estar com a carne, ele já não faz diferença nenhuma. O sal, para fazer diferença numa carne, ele precisa manter a sua propriedade de sal. Se por alguma mágica o sal conseguir se transformar em carne e ficar junto com a carne, ele não faz diferença nenhuma. Ele precisa continuar sendo sal para fazer a diferença. Se o cristão entrar tanto na cultura que ele se deixa assimilar por ela, ele se torna mais um como os demais, então ele deixou de ser relevante, ele deixou de ser sal ali, ele deixou de ser luz ali. Okay? Então, essa é uma terceira possibilidade. Então, a primeira, você tenta dominar a cultura. A segunda, você se afasta totalmente dela para tentar se manter protegido e fiel. E a terceira possibilidade, são 3 possibilidades erradas, né? E a terceira possibilidade é de você entrar na cultura, mas ser assimilado e se tornar igual, e aí então você também não se torna mais relevante. Então ele cita um livro, né? Um livro inteiro que trabalha historicamente sobre essas possibilidades erradas de lidar com uma cultura anticristã. Mas o autor vai oferecer uma outra abordagem, que é justamente aquilo que ele chama de presença fiel dentro da cultura. Uma presença fiel diz que os cristãos não se retiram da cultura, eles não se protegem vivendo em guetos espirituais cristãos, mas eles também não comprometem a sua fé. Eles não se tornam, eles não são assimilados. E também não dominam sobre a cultura. Eles simplesmente entram em todos os campos, tá, públicos, lembra, a gente está falando de esfera pública. Então eles entram no ambiente acadêmico, eles entram no ambiente político, eles entram no ambiente
do esporte, eles entram no ambiente econômico, artístico. Então o cristão está presente em todas as esferas públicas, tentando ser sal e luz, servindo, mas ao mesmo tempo permanecendo fiel aos seus princípios bíblicos cristãos. Essa é a quarta abordagem, que é a que nós devemos seguir, que é uma presença fiel. Lembra? Eu já dei esse exemplo várias vezes. O Keller usa no outro livro que a gente estudou aqui. Como você destrói uma rocha? Como você tira uma rocha do caminho onde você quer passar uma estrada. Se você jogar dinamite em cima, aquilo vai fazer um estraguinho só lá em cima, mas a rocha vai continuar no mesmo lugar. Se você perfurar a rocha, entrar lá dentro, mas não fizer nada, se você se tornar parte da rocha ali dentro, você também não tirou a rocha no meio do caminho. Então você precisa ter os dois elementos juntos. Você precisa entrar na rocha, entrar no núcleo dela, e lá no núcleo dela você precisa explodir, você precisa desafiar. Então você entra na cultura, você estuda a cultura, você entende o que acontece, você vive na plena vivência daquela cultura, mas ao mesmo tempo você desafia a cultura, de dentro para fora. Você aprende a combater as heresias, as narrativas erradas da cultura lá dentro. Isso que ele chama de presença fiel. Você está lá dentro, mas você é diferente do seu entorno e você consegue desafiar o seu entorno com os seus princípios. Bom, então essa é a ideia. Mas ele diz, isso vai ser controverso no dia de hoje. Porque a visão dos evangélicos sobre mudar a cultura mudou ao longo dos tempos. Hoje ele diz que a estratégia evangélica primária, ou, na verdade, da geração anterior, era ser mais defensiva contra a cultura, trabalhando para mudar a sociedade, tomando poder, criando leis cristãs. Então, essa era segundo ele, uma coisa do passado, mas se a gente olhar com um pouco de atenção, você vai perceber ainda um grande movimento desse hoje. Mas, de uma maneira geral, ele diz que os evangélicos hoje deixaram de se preocupar tanto em dominar a cultura, embora, de novo, haja muita coisa ainda assim hoje, mas hoje, de uma maneira geral, os evangélicos já não querem mais se preocupar com isso. Dizem, o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido mesmo, não há esperança, vamos nos fechar aqui, vamos tentar nos manter fiéis o máximo que a gente conseguir, longe de tudo que está aí fora. Então essa é a tendência maior da nossa época. Então hoje eles querem se proteger, e o impulso de moldar a sociedade foi substituído por um impulso de se retirar da sociedade. Em outras palavras, a presença fiel, que é o que ele está defendendo, pode ir contra a principal maneira como os evangélicos hoje se envolvem com a cultura. Então ele está dizendo, olha, o que eu estou falando aqui não vai ser bem quisto por uma série de movimentos ou de igrejas ou de pessoas. As pessoas vão ouvir o que eu estou falando e vão achar estranho. Como assim presença fiel? Isso não é uma tentativa de se parecer com o mundo, não. É o que ele diz que as pessoas vão achar estranho. Porque hoje elas vivem de uma perspectiva de proteção, de afastamento. E aí, no frigir dos ovos, caminhando por uma ideia mais prática, ele diz, se é assim então, se a perspectiva que nós devemos ter é de uma presença fiel, então o que a igreja precisa fazer hoje? Lembra, eu comecei esse tópico falando, no passado, a igreja precisava se preocupar tão somente com a parte, entre aspas, religiosa. Com o ensino sobre coisas teológicas, sobre quem é Deus, sobre o pecado, sobre a natureza da igreja, sobre essas coisas. Porque no passado a cultura era produto de uma visão cristã. Hoje não é mais assim. Então o que a igreja precisa fazer? Ele diz, a igreja precisa orientar os cristãos não apenas sobre disciplinas espirituais privadas ou em reuniões religiosas. Então a igreja não pode só apenas se preocupar em verificar se os cristãos
estão fazendo o devocional, se estão lendo a Bíblia, se estão confessando o pecado. Tudo isso é importante, é essencial. Se a igreja não fizer isso, ninguém mais vai fazer. É uma coisa que a igreja tem que fazer. Mas o que ele está dizendo é, a igreja no passado fez isso. E estava certo em fazer isso. Só que a igreja no passado, pelo menos no Ocidente, não precisou lidar com os desafios que nós lidamos hoje. Então a tarefa que a igreja tem hoje é maior do que do passado. Ou seja, você tem que continuar fazendo tudo que a igreja do passado fazia e mais alguma coisa. Que é o que ele diz. Os crentes hoje precisarão de ajuda da igreja para pensar e viver em pontos decisivos na esfera pública, tanto quanto na privada, no local de trabalho, ou na igreja, ou no lazer, ou em qualquer área em que ele esteja inserido, ele precisa aprender a pensar biblicamente e relacionar e saber aplicar esse princípio bíblico a um tempo, espaço e contexto específico. Deixa eu tentar explicar isso de um outro jeito. A Bíblia, ela não foi escrita em primeira mão para mim e para você. Eu sei que eu posso te escandalizar no primeiro momento falando isso, mas quando Paulo escreveu, por exemplo, 1 Coríntios, ele não estava pensando na gente. Ok? Entende isso? Ele estava pensando na igreja de Corinto. Quando ele escreveu 1 Timóteo, ele não estava pensando em você e em mim. Mesmo sendo um pastor, e Timóteo sendo um pastor, Paulo não estava pensando em mim. Não estava pensando em todos os pastores. Paulo estava pensando em Timóteo e nos desafios que Timóteo enfrentava. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, não estava pensando na gente também. Estava pensando no povo de Israel, no momento específico da história do povo de Israel, prestes a entrar ali na Terra Prometida. Então, cada livro bíblico foi escrito dentro de um contexto histórico, geográfico, político específico. E qual que é o desafio do leitor, não só de hoje, mas de todo o período histórico da igreja? Era de, eu vou para as Escrituras, eu entendo como o texto bíblico estava falando com as pessoas daquela época, quem leu aquele livro em primeiro lugar, como leu aquele livro, como recebeu aquilo, quais eram as aplicações que aquele povo precisava tirar do ensino bíblico para aquela época. Depois que eu entendo isso, qual era o princípio geral ali que estava sendo ensinado, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu exercício? Eu tenho que pegar esse princípio, que foi aplicado de uma maneira específica naquela época, e trazer para hoje. E discernir com a mentalidade de hoje, como eu aplico o mesmo princípio a uma cultura que é muito diferente. Socialmente falando, politicamente falando, linguisticamente falando, em todos os aspectos culturais, diferentes, e até geográficos diferentes. E como que eu faço isso? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então nós precisamos aprender a ler as Escrituras com olhos que compreendem bem a nossa época. E aí tem um princípio bíblico para isso. Tem um texto, agora me fugiu, se eu não me engano está lá em Crônicas, mas me fugiu agora, não deveria ter fugido, eu devia estar com esse texto decorado. Que é quando Davi estava fugindo de Saul. Saul era o rei de Israel. Davi, se eu não me engano, já tinha até sido ungido por Samuel. Mas Saul estava correndo atrás de Davi para acabar com a vida dele. E nessa época, nesse inteirinho aí, dessa transição de reinado, pensa o povo de Israel. Saul fora ungido rei. Saul teve um começo de reinado até interessante. Saul era um ungido do Senhor. Davi, por várias vezes, demonstrou essa preocupação, em reconhecer que Saul era ungido do Senhor. Várias vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mesmo sendo perseguido, e não matou, porque diz, é ungido do Senhor. Então pensa,
pensa você um israelita que quer seguir ao Senhor, ok? Deus foi lá, estabeleceu o rei, porque o povo pediu, né? Deus estabeleceu o rei, falou, agora vocês querem rei? Vocês vão ter rei, vocês vão ter que obedecer o rei, vocês vão ter que seguir as ordens do rei, o rei vai liderar vocês, é isso. Então, Deus vai lá, unge Saul, e aí o povo fala assim, ok, é Saul que a gente tem que seguir. Aí ele é o rei ungido do Senhor. Então, biblicamente falando, parecia que esse era o cenário mais plausível, certo? Biblicamente falando, um bom cristão na época tinha que fazer o quê? Se submeter ao rei Saul. Só que, olha a questão, Saul estava muito louco. Saul estava muito louco. Davi, se eu não me engano, nessa época já tinha sido ungido, só que estava sendo perseguido por Saul. Mas Saul estava sentado no trono ainda. Só que Davi era um líder muito diferente de Saul. E aí, o texto bíblico fala de pessoas que estavam seguindo a Davi nessa época. Ou seja, e aí a Bíblia fala, eles conheciam, eles tinham conhecimento bíblico, mas eles também conheciam a sua época. Infelizmente, eu vou trazer esse texto bíblico depois, mas o texto bíblico fala que eles conheciam a sua época e por causa disso, eles decidiram seguir Davi. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando nesse texto? Que nem sempre eu vou, diante de um desafio cultural do presente, eu vou abrir a Bíblia e ela vai falar para mim, olha, quanto a esse ponto, pode ou não pode fazer. Ah, o cristão pode fazer tatuagem. O cristão pode ir no estádio de futebol de domingo. O cristão pode... Várias perguntas que se fazem hoje, você não vai encontrar, você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você não vai encontrar um versículo que fale sobre isso. Você não vai encontrar. Ok? Essa é a ideia. Da mesma maneira, como os israelitas na época de Davi e Saul não podiam olhar para a Bíblia que eles tinham na época e achar um versículo falando, siga Davi, siga Saul. Não tinha. Entende o desafio que eu estou dizendo? Não tinha. Mas a própria Bíblia diz que aqueles homens tomaram a decisão certa de seguir a Saul porque eles não tinham só um conhecimento bíblico. Eles conheciam o seu tempo. Percebe onde eu estou querendo chegar? Se nós queremos ter uma influência adequada, fiel, relevante na nossa cultura, nós não devemos apenas conhecer a Bíblia, devemos saber muito bem da Bíblia, muito bem. Mas se nós não conhecermos a nossa época, se nós não formos conhecedores da nossa cultura, nós não saberemos fazer a transposição, nós não saberemos fazer a ponte dos princípios bíblicos em como eles são aplicados agora, no nosso tempo, nos meus desafios, seja de uma maneira geral, seja de uma maneira particular. Como eu enfrento os desafios do meu trabalho? Eu que sou um advogado. Como eu enfrento os desafios do meu trabalho, eu que sou um autônomo? Como eu enfrento os meus desafios, eu que sou um professor universitário? Como eu enfrento os meus desafios como uma dona de casa? Todos nós temos desafios muito particulares. E que nós precisamos aprender a ler esses desafios de uma maneira sábia, mas e aplicar os princípios bíblicos eternos a esses desafios. E tudo isso exige um treinamento. Então, o que ele está dizendo é, igreja, liderança principalmente, nós precisamos treinar os nossos membros a saberem, a conhecer muito bem da Bíblia, mas a conhecer muito bem a sua época, a sua cultura. E saber fazer a ponte entre o conhecimento bíblico e as oportunidades e os desafios específicos de cada um, nas suas esferas públicas, bem como na sua esfera privada.
Então ele diz, cada sociedade tem uma economia cultural. Um conjunto de setores públicos nos quais ideias, nos quais práticas direcionam a vida das pessoas na cultura. Então toda a sociedade tem essa economia cultural, né? Esses setores públicos que influenciam as ideias e práticas. E isso inclui, por exemplo, a academia, não a academia de ginástica, né? Uma academia, a produção literária, a acadêmica, né? Essa é a ideia de academia. Negócios, né? As artes, as mídias, o direito, o governo, entre outras esferas, né? Públicas. Todas essas esferas têm os seus desafios próprios e existe uma economia cultural por detrás dessas esferas que influencia, que direciona como as pessoas têm que se comportar nessas esferas. Isso significa, então, que a igreja deve treinar e discipular os seus membros para entregar a sua fé com o seu trabalho nessas mesmas esferas. Então a igreja, hoje, diferente do que já foi no passado, precisa treinar o cristão a como lidar no ambiente acadêmico. No passado, o ambiente acadêmico era sinônimo de uma visão cristã. Hoje, é o oposto disso. E como que os cristãos vão aprender a fazer isso se não forem treinados? Se não forem estimulados, que é parte a ideia do que eu estou fazendo aqui. Ou, por exemplo, nos negócios. Hoje, o mundo empresarial, o mundo dos negócios, não é regido por princípios cristãos. E como os cristãos nessa esfera vão poder lidar com os desafios, com as idolatrias presentes no mundo dos negócios, sem se tornar igual, sem ser assimilado por uma visão materialista, sem ser assimilado por uma visão idólatra do dinheiro, sem ser assimilado por uma visão de um progresso que está vinculado a bens materiais. Como cristão, consegue lidar e fazer frente a esses desafios nos negócios? Como cristão, por exemplo, enfrenta os desafios nas artes, principalmente nas artes cênicas. Como que é justamente uma área em que a gente, de maneira mais ou menos explícita, a gente aprende que é uma área que cristão não pode estar. Porque é uma área muito pervertida, é uma área cheia de coisas que são contra a fé cristã. Então, o cristão não... Imagina, o cristão não pode fazer teatro. O cristão não pode participar desse mundo. Ou, uma outra área política. Não, cristão... Eu ouço muito crente defendendo isso. Crente que é crente mesmo não pode participar da política. Não pode. Não, pastor, porque não tem como. Vai ser contaminado, não tem como. E é essa ideia, maligna até, que fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. Hoje a gente olha para a política, hoje a gente olha para a arte, hoje a gente olha para os negócios, hoje a gente olha para o ambiente acadêmico e a gente vê tanta perversão e tanta deturpação homogênica que a única razão para isso é porque em algum momento a igreja tirou o pé. Em algum momento os cristãos, que em alguma medida fizeram parte, né, da formação do Ocidente, né, das bases, das raízes do Ocidente, em algum momento eles saíram dessas esferas, porque acreditaram na mentira de que o cristianismo deveria estar restrito à esfera privada e não à pública. Por conta do pluralismo, por conta de cada um tem a sua crença, a sua fé, a sua liberdade de acreditar no que quiser. Então, cada um pode acreditar no que quiser, mas na esfera privada. Na esfera pública, todo mundo precisa ser secular. E a gente acreditou nisso. A gente acreditou nisso. A gente fala, não, eu sou cristão, mas isso envolve a decisão que eu faço porta dentro da minha casa. Mas publicamente, eu vou defender uma pauta cristã? Não. Publicamente, todo mundo tem direito de ser e fazer o que quiser. Esse é o pluralismo. Só que é exatamente por isso
que hoje a gente olha para as artes, a gente olha para a política, a gente olha para a produção acadêmica e a gente vê tantas coisas tão contrárias à fé cristã, porque em algum momento a gente acreditou na mentira de que a gente deveria viver o cristianismo na esfera privada, particular, sem influenciar a esfera pública. Só que outras ideologias entenderam bem. Outras ideologias ganharam poder e influência que tem hoje porque no passado foram para a esfera pública. Porque no passado descobriram que não exerceriam uma influência tão grande por meio da imposição armada, mas exerceriam uma influência muito maior por meio da produção acadêmica, por meio das artes, por meio de uma influência política. E se nós queremos, de novo, ter um impacto no Ocidente, nós precisamos voltar a estar nessas áreas. Mas não só estar. Porque podemos estar e sermos totalmente cooptados, influenciados, assimilados. Nós devemos aprender a ter uma presença fiel. Não adianta ser fiel se você não está presente. Mas não adianta ser presente e não ser fiel às Escrituras. Entendeu? Essa é a ideia. Esse quarto a alternativa, né, as três primeiras erradas, a quarta que ele está propondo é: nós precisamos ter uma presença, mas fiel. Nós precisamos aprender a estar lá, ocupar as esferas públicas, ocupar cadeiras importantes na política, na economia, nas artes, na educação. Nós precisamos estar nesses ambientes, mas precisamos aprender e sermos treinados pela igreja a fazermos isso de uma maneira adequada. Precisamos ser conhecedores da nossa época e sabermos aplicar as Escrituras de maneira adequada. Então, no cotidiano dos conselhos do governo, nas salas de reuniões de corporações, nos sindicatos, nas universidades, nas escolas, precisamos estar cheios de cristãos nesses ambientes, treinados, formados, biblicamente falando, mas que são conhecedores das suas áreas. Essa é uma visão expansiva para a influência cristã em todas as áreas da vida humana. Não porque os crentes querem ocupar essas esferas pelo domínio, não, mas por uma presença fiel. E ele vai dizer o seguinte: para que essa visão seja realizada, preste atenção, precisamos criar possibilidades em cada congregação para que os leigos, aqui a ideia de leigo é quem não tem formação teológica, tá? Quem não fez um seminário, por exemplo. Então, para que os leigos, né, os crentes da igreja, busquem iluminação do evangelho para o seu dever secular diário. O trabalho do cientista, do economista, do filósofo, do político, dos artistas, deve ser iluminado por percepções derivadas de um pensamento teológico. Agora, qual é a prática disso tudo? Ele vai falar: bom, pastores, as pessoas, os teólogos, as pessoas que foram formadas numa visão bíblica, conhecem bem a Bíblia. Estudaram, têm as ferramentas para isso. Mas, por conta dessa especialização no conhecimento bíblico doutrinário, são pessoas que não entendem muito das áreas, das esferas públicas em que, vamos usar aqui o exemplo. Então, eu passei bons anos da minha vida estudando teologia. Na verdade, praticamente quase toda a minha vida eu passei estudando teologia. Mas eu não faço a mínima ideia do que é o mundo empresarial lá dentro. Não faço a mínima ideia do que é ser um advogado, os desafios que um advogado passa. Ou em qualquer área aí em que você conheça muito melhor do que eu, porque é a área sua de atuação na esfera pública. E o que ele está dizendo é: vocês são conhecedores do ambiente em que vocês estão. Ou, talvez, que deveriam estar e deveriam conhecer. Eu sou conhecedor dessa esfera religiosa. Ele está dizendo: se a gente não criar ambientes
em que esses dois mundos possam conversar, a gente não vai conseguir ter uma presença fiel. Entende o que ele está falando? Ele está falando, eu vou usar aqui os advogados porque é uma área que eu penso bastante, mas não vou usar a medicina agora, para não ficar repetitivo. Então, os médicos, eles enfrentam desafios grandes na área da medicina. Cada vez têm ficado maiores na questão até da ética na medicina. Uma questão muito debatida. Tá? E como que eles enfrentam esses desafios muito difíceis sem uma base muito forte doutrinária, biblicamente falando? Eles não têm como estudar todos os anos de medicina que tem e trabalhar tudo que trabalham e, ao mesmo tempo, ter um curso paralelo de teologia densa, profunda, intensificada. Não tem como. Não tem como exigir que todo mundo faça teologia. Então, qual que é o papel da igreja, principalmente o papel da liderança, o papel do pastor, dos teólogos? É unirem-se. E aí, a prática disso na igreja dele, lá em Nova York, o que eles fizeram? Que é o meu sonho de consumo. Né? Eu queria muito que a gente conseguisse um dia fazer isso aqui. Eu estava pensando esses dias, estudando esse livro de novo, eu fiquei pensando, às vezes eu fico querendo começar do jeito que eles fazem lá, ou fazem até hoje lá. Só que, na verdade, ninguém começa desse jeito. Né? Eles começaram pequeno. Né? E aí eu fiquei pensando esses dias, a gente poderia começar pequeno, eu tive uma ideia. Mas aí, o que eles fazem lá? Eles têm, para cada profissão, uma igreja grande, né? Então, os advogados, os autônomos, as donas de casa, os empresários, não sei se já foi empresários, médicos, pintores, cada profissão se reúne um dia da semana, um café, ou que cada profissão dá, né? Às vezes é à noite, às vezes é no almoço, às vezes é de manhã, no café. E aí algum líder, algum teólogo, alguém que conhece a perspectiva bíblica muito bem, senta junto, e aí eles conversam sobre quais são as oportunidades da nossa esfera, né, da nossa área aqui de atuação. As oportunidades são essas. Então, como a gente pode aproveitar essas oportunidades pensando numa perspectiva bíblica? Quais são os desafios? Quais são as idolatrias muito presentes na nossa esfera de atuação? Cada esfera de atuação vai ter idolatrias próprias. Ok? Cada esfera de atuação. Isso não acontece só nas artes, na economia. Toda a esfera tem os seus ídolos particulares. Quais são? E dessa discussão, então tem o teólogo ali, mas ao mesmo tempo tem a pessoa daquela formação, daquela esfera de atuação. E nessa conversa semanal, eles vão aprendendo a ser formados dentro dessa fusão de conhecimentos, de universos, vai aprendendo. O pastor, por um lado, ter um conhecimento melhor de quais são os desafios que as pessoas têm enfrentado nas suas áreas de atuação. E isso, invariavelmente, melhora o quê? Melhora a pregação. Porque o pastor que conhece muito bem a Bíblia, mas não conhece o desafio das pessoas, não consegue aplicar. Não consegue aplicar. Porque ele não sabe o que você enfrenta. Ele não sabe o desafio que você passa no trabalho. Então as aplicações vão ser sempre genéricas o suficiente para talvez você não fazer o link com a sua vida. Por conta dessa interação, o pastor vai aprender a saber. Quando ele estiver estudando o texto para pregar, ele vai lembrar da sua história. Ele vai lembrar do seu desafio. E aí quando ele for ele vai fazer o link da aplicação para o seu momento histórico, aquilo vai ter um impacto muito maior sobre você. As pregações vão melhorar, os aconselhamentos vão melhorar. Por outro lado, da perspectiva do profissional, que está lá na sua esfera pública de atuação, ele vai ter uma perspectiva agora mais enriquecida doutrinariamente, por conta dessa interação que há, para saber responder aos desafios da sua área de maneira bíblica, teologicamente falando, profunda. Então, ele está dizendo,
a gente precisa levar muito sério isso. A igreja no passado não precisou levar tão a sério isso, porque a cultura, pelo menos depois da época da Reforma Protestante, aqui no Ocidente, era uma cultura que tinha por formação a fé cristã. Mas se hoje não é, a gente está demorando demais para fazer isso. E a ideia que eu tive é que a gente poderia começar básico, né? Não dividindo por profissões, por áreas, porque talvez, ainda mais numa igreja pequena, como é a nossa, isso seria meio complicado, né? Teria profissões que teria só uma pessoa, conversando com o pastor, seria meio engraçado. Mas não teria muita trocação de ideias, de compartilhamento de desafios, etc. A gente poderia começar com todas as áreas, né? Um evento que aconteceria não toda semana inicialmente, mas com alguma regularidade, em que a gente conversasse de uma maneira geral quais são os desafios das nossas áreas, nas nossas esferas de atuação. E aqui eu não estou nem necessariamente falando de trabalho. Você pode ter uma esfera de atuação que não seja o seu trabalho, o seu ganha-pão. Uma esfera pública aí, em que você faça parte. E aí a gente começar a ter esse bate-papo, né? Essa troca, essa ideia. E aí a gente aprender a começar a respirar esse desafio que ele está propondo aqui, né? Então isso é muito, 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 muito importante. Se nós queremos ter uma esfera de atuação, que a exemplo do exemplo lá de Davi, das pessoas que seguiram Davi, porque eles eram conhecedores da sua época, mas ao mesmo tempo conhecedores do texto bíblico, eles puderam tomar a decisão mais sábia, que era seguir Davi. Nós precisamos da mesma coisa hoje. E para um mundo como o nosso, precisamos ter uma troca entre aqueles que se afadigaram no estudo teológico com aqueles que se afadigaram na compreensão e na formação da sua esfera pública de atuação. Okay? Então, essa é uma área muito importante, mas é uma área que a igreja precisa tomar o primeiro passo, eu acho. Eu acho que cada um pode ter um senso de responsabilidade de falar, ok, cansei de lidar com os meus desafios na minha área de atuação sozinho, eu vou marcar uma conversa com o pastor. Maravilha, essa é uma coisa que você pode fazer. E a gente pode, né, aprender a trocar ali e sairmos ambos melhores. Mas, de uma maneira mais geral, acho que a igreja precisa tomar um primeiro passo em relação a isso, a promover eventos e promover situações em que essa troca aconteça de maneira mais sistemática. Ok? Então, os cristãos são frequentemente instruídos pela cultura dominante hoje de que a sua fé deve ficar fora da esfera pública. Você deve evitar de impor as suas opiniões aos outros, é que as pessoas dizem. Agora, isso tem dois problemas. Primeiro, isso faz uma falsa suposição de que é possível realizar o seu trabalho sem referência a alguma crença, algum pressuposto de fé. É impossível. Ninguém consegue realizar qualquer trabalho sem ter uma crença, uma narrativa por detrás. As pessoas querem fazer a gente acreditar que existe um cenário em que pessoas são não influenciadas por nenhum pressuposto de fé, são pessoas neutras, e que lá nesse ambiente neutro, então eu devo exercer a minha atuação de maneira muito imparcial, de maneira muito neutra. Isso é impossível. Todo mundo analisa ou trabalha a partir de um ponto de partida, que é, no final das contas, um ponto de partida de fé. Seja secular, seja cristã, seja budista, seja católico, todo mundo parte de algum lugar. Esse é o primeiro erro. O segundo erro de dizer que cada um deveria manter a sua fé no ambiente privado, o primeiro erro é porque isso é impossível. O segundo erro, porque isso é hipocrisia. Quando você está dizendo para alguém que a pessoa deveria manter a sua fé no seu ambiente privado, você está fazendo exatamente aquilo que você está condenando. Quando um secular diz para a gente, mantenha a sua fé na sua esfera privada, ele está pegando a fé privada dele e está colocando sobre mim na esfera pública. Entendeu? Ele está falando assim,
Você não deve viver a sua fé publicamente, porque cada um tem direito de pensar e acreditar no que quiser, e você não pode impor as suas crenças sobre outros. E o que é que você está fazendo comigo? Você está acabando de impor a sua fé de que a gente não deve impor nada sobre ninguém, porque a verdade é relativa, sobre mim. Isso é hipocrisia. Então, além de isso ser irreal, impossível, isso ainda é hipocrisia. Então nós precisamos aprender a enxergar isso e aprendermos a viver, sim, a nossa fé na esfera pública de maneira adequada. Não isolar a nossa fé do nosso trabalho, mas pensar nas implicações das nossas crenças cristãs no nosso trabalho. E isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos chamou a fazer quando ele diz que devemos ser sal e luz. É o sal e luz. Jesus usou essas metáforas porque são duas coisas que fazem grande diferença onde estão inseridas. Se a luz entra no ambiente, claramente você percebe a diferença. Se você come uma carne sem sal, claramente você percebe a diferença. Mas Jesus não usou o sal para falar de tempero, que é outra coisa que às vezes, beleza, essa aplicação é muito possível, não tem nenhum problema. Mas a ideia do sal naquela época é que o sal preservava o alimento da deteriorização. Não tinha geladeira na época, freezer. Então colocava-se sal no alimento porque o alimento era preservado por mais tempo. E da mesma maneira, a nossa atuação nesse mundo, ela tem esse objetivo de retardar a podridão, de retardar o apodrecimento dessa cultura secular. Por isso nós precisamos aprender a viver assim. Outro texto bíblico que fala sobre isso é Jeremias 29. Você lembra de Jeremias 29? O povo no cativeiro babilônico. O que alguns profetas estavam falando? Não, gente, se afastem, vivam nos arredores da Babilônia, não interajam com a Babilônia. Babilônia é um lugar imundo, é um lugar terrível para a fé cristã. Então, fiquem longe. O que Deus manda o profeta Jeremias falar? Não deem atenção para esses profetas. E qual é a palavra de Deus de orientação para aquele povo que estava no meio do cativeiro babilônico, muito similar ao que nós passamos hoje? Somos o reino de Deus no meio de um cativeiro babilônico também. E qual foi a orientação de Deus para aquele povo? Trabalhem pelo bem da cidade, da Babilônia. Busquem a paz e a prosperidade da Babilônia. Plantem jardins, construam casas. Busquem a prosperidade, orem pela paz e pela prosperidade da Babilônia. Ou seja, eu e você, reino de Deus, povo de Deus, no meio da cidade dos homens, no meio da Babilônia, nós precisamos aprender também a orar, a buscar a prosperidade, a saúde, o desenvolvimento da cidade ao nosso redor. Assim nós teremos uma presença fiel. Se os cristãos forem capacitados a fazer isso, o evangelho se tornará sal e luz na cultura mais naturalmente do que se adotássemos uma abordagem mais política, na qual os cristãos buscassem assumir as rédeas do poder coercitivo, criando leis para que todos seguissem, embora essa é uma discussão bem mais profunda, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas ou uma abordagem de retirada, ou numa abordagem de assimilação. Ele está dizendo, busque uma presença fiel. Okay? Então esse é o quinto ponto do elemento. Se nós queremos ter um encontro missionário, precisamos, além das outras coisas que falamos, precisamos buscar ter uma presença fiel na esfera pública. Alguma pergunta, contribuição, sugestão até aqui, dentro desse ponto da esfera pública, a presença fiel? Não, é do Antigo Testamento. Você está com ele aberto aí?
Se for dar uma lida para eu ver. Pode estar em Samuel também, mas eu tenho quase certeza que é Crônicas. Porque Crônicas é uma recapitulação, né, da história toda que conta lá de Samuel. Perfeito. É isso aí. Essa versão é NVT? Lê agora na revista atualizada, por favor, a mesma versão. A mesma versão não, mesmo texto. Dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, os 200 chefes e todos os seus irmãos consoladores. Perfeito. Então, agora deu a comprovação, né, do texto bíblico. Então, eles tinham conhecimento da sua época, e eles precisavam desse conhecimento da época com o texto bíblico que eles já conheciam, ainda que limitado, né, eles tinham apenas uma partezinha da Bíblia, mas para eles poderem saber o que eles deveriam fazer. Seguir Davi ou seguir Saul. Okay? Mais alguma contribuição ou pergunta, sugestão dentro desse tema que a gente acabou de ver? Sintam-se à vontade, gente. Bom, vamos continuar aqui. Então, um sexto elemento e último elemento. Vou recapitular então. Primeiro elemento, ter uma teoria crítica cristã. Se você não sabe o que é isso, assiste lá os vídeos anteriores no YouTube quando eu falei sobre isso. Uma dinâmica evangelística pós-cristã, tá? Também tem os elementos próprios do que significa isso. Uma visão social que desafia as categorias existentes. Uma contra-catequese, né, para uma era digital. E uma presença fiel cristã nas esferas públicas. E último lugar, o último elemento, é aquilo que ele chama de graça direto ao ponto. Tá? Ele vai dizer o seguinte: desesperadamente a gente precisa entender e saber comunicar a diferença entre a graça do Evangelho e o moralismo religioso. Talvez um dos maiores desafios nossos. Ele está dizendo, em outras palavras, a gente quer alcançar o Ocidente de novo para Cristo, mas a gente deveria começar, não no sentido cronológico do termo, não no sentido de que muita gente tem falado, né? Ah, a igreja tem que participar de missões. Mas a igreja está tão bagunçada que a gente precisaria primeiro arrumar a nossa casa para depois se preocupar com os de fora. Que é uma perspectiva nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. E extremamente inadequada para lidar com esse dilema, porque nunca, nunca, nunca você vai lidar com os problemas internos enquanto você não se preocupar com os de fora. Porque faz parte de a gente crescer internamente quando a gente percebe que a nossa missão está vinculada a alcançar as pessoas de fora. Então a gente nunca vai crescer enquanto a gente não começar a se preocupar com as pessoas de fora. Então, fechando parênteses. Ele está dizendo assim, então não estou dizendo cronologicamente, mas ele está dizendo, se nós queremos alcançar as pessoas de novo no Ocidente com o Evangelho, nós precisamos primeiro discernir, logicamente, que não é só lá fora que há uma dificuldade com o Evangelho. Há uma dificuldade interna com o Evangelho. E o que ele convida a gente a perceber é a diferença entre moralismo religioso e o Evangelho em si. E não é uma coisa nova. Não é uma coisa nossa. Agora a gente... Isso é uma coisa antiga. Lê a carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo. Paulo está falando sobre gente sobre uma igreja que não tinha uma compreensão adequada da diferença entre o legalismo religioso e o Evangelho. Paulo está falando que eles estavam pregando um outro Evangelho lá,
que não vinha de Deus, obviamente, que deveria ser rejeitado. A gente percebe isso, por exemplo, lá nos evangelhos, quando Jesus conta em várias parábolas, né, ou em várias situações, em que, por exemplo, tinha um homem que estava orando, cheio de si mesmo, falando, Deus, obrigado, porque eu não sou como esses demais pecadores. Ou seja, numa aparência de religião, numa aparência de moralidade, mas que, na verdade, Jesus teve que falar que o outro, o pecador lá, que estava batendo no peito, dizendo, Deus, ser propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Esse foi para casa justificado. A parábola, por exemplo, do filho pródigo. O que a parábola do filho pródigo ensina? Tinha 2 filhos. Um que representava os religiosos, que era o filho mais velho, é o filho que ficou em casa, é o filho que aparentemente obedecia às ordens do pai. E tinha um filho mais novo, que saiu de casa, gastou a parte da sua herança com prostitutas e etc. E que volta para casa arrependido. E que o pai faz uma festa, coloca o anel no dedo, mata um boi gordo, chama os amigos para festejar. E o que o filho mais velho faz? Ele não entra na festa. Ele fica emburrado lá fora e fala, pai, eu trabalhei todos os anos da minha vida para você e você nunca colocou um anel no meu dedo, nunca matou um boi para mim comemorar com os amigos, para eu comemorar com os amigos. Agora esse teu filho, que gastou toda a parte da herança dele numa vida imoral, chega e o Senhor recebe ele com festa? E aí a parábola termina assim. A parábola não conta o desfecho da história. Mas para quem Jesus está contando essa parábola? Juntamente com a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, que são 3 parábolas que Jesus conta junto ali. Ele está contando para religiosos. Ele está contando para gente que achava que não precisava de salvação porque vivia uma vida religiosa. Que foram justamente aqueles que mataram Jesus. Não foram as prostitutas, os cobradores de impostos, mas quem matou Jesus foram os religiosos. Quem entregou para Roma matar Jesus, mesmo que Roma não fazia muita questão de matar Jesus, mas quem encheu o saco de Roma para matar Jesus foram os religiosos. Foram gente que no exterior parecia que estava vivendo uma visão bíblica, mas que na verdade estava totalmente contrária à visão bíblica. Qual que é o meu ponto aqui? Se nós queremos alcançar o Ocidente de novo para Cristo, a gente precisa lembrar que muito do que a gente acha que é cristianismo, na verdade é moralismo, é legalismo. É uma visão que não tem nada a ver com o evangelho, embora na aparência muitas vezes se pareça. Porque um religioso, ele vem de domingo para a igreja igual um cristão verdadeiro, igual. Ele ora publicamente, igual. Ele lê a sua Bíblia também, ele dá dízimo. Ele se limita a cometer vários pecados também. A aparência externa de um religioso e um cristão, muitas vezes ela é imperceptível, externamente falando. Mas aquilo que move cada um dessas pessoas é absolutamente diferente. Um está tentando viver desse modo porque precisa conquistar a aprovação de Deus. Precisa demonstrar um desempenho tão grande que Deus não tenha outra possibilidade a não ser aceitá-lo. Gente assim acaba sendo ou desesperada por perceber que o seu padrão de vida não é autossuficiente, ou orgulhosa. Gente que acha que consegue viver aquilo que deveria, e aí começa a rejeitar outros, começa a ser intransigente, não ser misericordioso com outros, afinal de contas, eu consigo porque você não consegue. Mas é uma motivação absolutamente diferente daquele que entende que eu jamais poderia conquistar a salvação por mim mesmo. Cristo vem, vive a minha vida, morre a minha morte. E agora eu posso viver a visão cristã, não para tentar conquistar alguma coisa, não para tentar ser filho, mas porque eu já sou filho. Porque eu já sou aceito. Porque eu já sou amado. Porque eu já fui perdoado, eu posso viver essa vida cristã. Então a prática pode se parecer a mesma. Mas aquilo que motiva é absolutamente diferente. E aí o meu ponto.
Infelizmente, muito do que se tem no movimento cristão hoje é um movimento puramente religioso, moralista. Infelizmente. E eu nem estou indo aos extremos de você ligar a televisão na Universal, na Mundial, nesses programas televisivos. Eu nem estou falando de você ligar nesses canais e você ver o Evangelho. Não, nem estou indo... Isso aí nem precisaria falar. Estou falando de uma perspectiva mais interna mesmo. De quantas pessoas talvez estejam há 30, 40, 50 anos na igreja. E você pergunta para elas, se elas morrerem hoje, por que você acha que Deus deveria deixar você entrar no céu? E a pessoa fala, pastor, porque assim, nossa, passei a vida inteira na igreja. Eu escuto isso. Porque, pastor, eu dou o dízimo. Pastor, eu não bebo, eu não fumo, nunca adulterei, pelo menos não na prática ali, pensamento sim, mas na prática não. Tem gente muito pior que eu. Nunca fui preso. Sou uma pessoa de bem. Sigo vários mandamentos bíblicos. Não todos, porque ninguém é perfeito, né? Você sabe. Você falou, cara, você está 50 anos na igreja e está dando esse tipo de resposta. E eu nem estou falando só de resposta, tá? Nem estou falando só de resposta. Porque a pessoa pode dar uma resposta de um jeito, mas viver de outro. A resposta da pessoa pode estar muito parecida com o Evangelho, mas na prática a pessoa é orgulhosa, na prática a pessoa não é misericordiosa com os outros, não sabe perdoar, o que são coisas que refletem um coração que vive pelo moralismo e não pelo Evangelho. Uma tristeza excessiva que nunca passa, por conta de uma visão equivocada de si mesmo, de pessoas que estão tentando sempre se provar no mundo. São exemplos claros de pessoas que não entenderam quanto são amadas e aceitas no Evangelho. E o ponto é, se nós queremos alcançar o Ocidente para Cristo de novo, a gente precisa voltar ao Evangelho raiz, original, o Evangelho da graça, da suficiência em Jesus Cristo. E voltarmos a testemunhar isso internamente. Porque, infelizmente, as pessoas olham para a igreja e veem pessoas apenas moralistas. Pessoas religiosas. Pessoas que estão sempre olhando de cima para baixo. Pessoas que estão sempre julgando. Pessoas que estão sempre afastando. Isso não tem sido um testemunho pela causa do Evangelho. Nós temos compartilhado um outro Evangelho com a nossa postura. Então, se nós queremos alcançar o Ocidente novamente, nós precisamos voltar ao Evangelho. E aí ele fala uma coisa. Eu termino com isso. A gente ouviu falar de avivamentos, né? De momentos em que somos renovados espiritualmente falando, a igreja cresce, e coisas maravilhosas acontecem, né? Há um forte crescimento nas conversões, há um engajamento cultural genuíno, gerando mudanças na sociedade, novas igrejas são plantadas, as congregações mais antigas são renovadas, um monte de coisas boas acontecem em avivamento. Mas sabe qual é, na análise dos estudiosos de avivamento, qual é uma coisa que acontece em todo avivamento? Todo avivamento. Uma redescoberta do Evangelho da Graça. Todo avivamento, se você estudar a história dos avivamentos, sempre houve uma redescoberta do Evangelho da Graça mediante o sacrifício suficiente de Cristo. Sempre. Percebiam-se que estavam tentando conquistar a Deus pelo seu próprio desempenho, pela sua própria justiça, e se reconhece que precisavam voltar ao Evangelho da Graça. Todo avivamento teve esse elemento como fundamental. Ele está dizendo, se nós queremos ter uma influência positiva, precisamos voltar ao Evangelho da Graça. Ok? Alguma pergunta? Colaboração? Então podemos orar e assim encerramos essa aula. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa instrução que o Senhor nos deu essa manhã.
Senhor, na tua palavra fala que devemos ser sal e luz. O Senhor fala que devemos procurar a paz e prosperidade da Babilônia, na qual estamos inseridos. Precisamos ser fiéis. Precisamos trabalhar pelo bem da cultura, mesmo que seja alheia ao Senhor. Obrigado por essa instrução, mas pedimos pela tua ajuda. Carecemos muito, Pai, de que o Senhor nos equipe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare, para que exerçamos uma presença fiel onde o Senhor tem nos colocado. E pedimos também, Deus, que redescubramos, enquanto igreja brasileira, enquanto igreja mundial, enquanto igreja do Ocidente, que redescubramos o Evangelho da Graça. Que vivamos vidas que testemunhem desse Evangelho, seja internamente, seja externamente, para que todos conheçam a tua glória e o teu amor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.